Salve, salve, vascaínos e vascaínas! Você está no canal Vasco Mania e hoje a gente vai trazer várias novidades aqui pro Vasco aqui, pessoal. Nós vascaínos estamos muito animados depois das duas vitórias que o Vasco teve no mesmo dia, né, antes de ontem. E teve muita repercussão, né? O Edmundo falando sobre isso, o Pedrosa falando sobre isso também. Vamos ver aqui no canal tudo que eles comentaram sobre o jogo, quem jogou melhor, quem jogou pior, quais são as prováveis mudanças que vai ter para o próximo jogo de amanhã e muito mais. Se você quer sempre estar bem informado sobre o Vasco, se inscreva no canal Vasco Mania para você ficar sempre bem informado sobre tudo que acontece no Vasco. E vamos para o vídeo. Começando com o Pedrosa, né, rapaz? O Pedrosa, né, confirmou que a partir da semana que vem, quinta-feira, 25, né, de janeiro, o Vasco vai ter agora também a transmissão dos seus jogos como mandante pelo canal do SBT, cara. E na próxima quinta-feira já vai ter já a primeira transmissão ao vivo pelo SBT, já com o Pedrosa também lá na transmissão, trazendo tudo sobre o jogo do Vasco contra o Madureira, pessoal. Então, assim, o Vasco, 25 de janeiro, agora quinta-feira, pelo SBT, vai ter o jogo em São Januário, transmitido pelo SBT contra o Madureira, beleza, pessoal? Então, mais um canal aí para transmitir os jogos do Vasco. Mais uma informação muito importante aqui, né? Sobre a reação que o Edmundo teve após o jogo do Vasco contra o San Lorenzo lá no Uruguai. Então vamos ver aqui o que foi que o Edmundo falou sobre o nosso Vasco que enfrentou o San Lorenzo. Vamos dar uma conferida aqui sobre a opinião do Edmundo, que é um grande ídolo do Vasco, é um cara que eu admiro muito, vi ele jogar, né? Eu sou do tempo que o Edmundo ainda era jovem jogando, então assim, eu assisti várias partidas, o cara era muito fera. E vamos ver o que ele tem a dizer sobre o jogo do Vasco contra o São Lourenço. Cara, eu vi bastante coisa boa, porque o Vasco não tinha um time. E ontem apresentou dois, né? É verdade. Se você for reparar bem, ano passado o Vasco não tinha um time bem formado, né? E realmente apresentou dois times, né? Vencendo as duas partidas, né? Então vamos ver o que ele. Acho que você mesclar a juventude com a experiência é de suma importância, e os meninos ontem jogaram em São Januário, foram muito bem. A gente sabe que esses times não têm muito investimento, mas eles treinam desde novembro, que a parte física sempre faz a diferença. Aí você vê o Capasso fazendo gol, você vê o Orediano participando das jogadas do gol. Cara, sobre o Orediano, cara, eu queria muito que ele ficasse aqui no Vasco. Mas é assim, né? É como diz: se não quer ficar, vai embora. Mas que eu também acredito muito no potencial dele, né? E eu sei que ele ia ser uma peça muito importante para o Vasco nessa temporada de 2024, né? Mas se ele quer ir embora, não tem o que fazer, né? Jogador insatisfeito com o clube que está, né? Ele não está satisfeito aqui, até mesmo porque ele pegou muito banco ano passado, não conseguiu mostrar seu potencial pelo o time do Vasco, e eu acredito que ele tá com medo de ficar no banco esse ano de novo, entendeu? Então, por causa disso, eu acredito que ele quer um time que ele possa chegar e já ser titular. Eu acho que essa é a minha opinião. Deixa aí nos comentários sobre o que você acha também sobre o Orediano. Isso tudo me deixou bem contente, bem satisfeito. Em relação ao jogo do time principal, também gostei. Me gostei, independente se A, B, C ou D jogaram bem ou não, eu vi alternativas. E a alternativa que fez o Vasco ganhar, né? Quando o Vasco entrou com o terceiro zagueiro, a jogada se desenvolveu e o Léo Pelé acabou fazendo o gol, né? O Vasco é para poucos, é para quem acredita. Talvez seja o único que consiga 2 vitórias em menos de 4 horas. Duas Então, me vitórias, deixou bem satisfeito. É claro que falta bastante coisa, né? Principalmente os ajustes técnicos, mas em termos de individuais, eu acho que o Vasco está no caminho certo.
É isso aí, pessoal. Vocês ouviram o que o Edmundo falou, né? Então, assim, eu também acredito muito que esse ano, sim, o Vasco está no caminho certo, né? Juntamente aí com o Ramon Dias, Emiliano Dias também, o, a equipe está toda aí focada em formar um time competitivo, né? A gente não pode se iludir pensando que o Vasco vai ser esse ano um time que vai brigar para ser campeão do brasileiro e tal, mas a gente pode se surpreender com o time do Vasco ali na Copa do Brasil, pode também se surpreender com o Vasco ali chegando a disputar uma vaga pela Libertadores. É nisso que eu acredito para o Vasco desse ano. Agora vamos ver, né, o que o Pedrosa falou sobre o jogo do Vasco também, contra o São Lourenço, sobre as atuações, né, individuais das grandes contratações do Vasco, tipo o Payet, né, e vamos ver o que ele falou sobre esse jogo do Vasco e quais as mudanças pode ter no time principal do Vasco para o próximo jogo de amanhã, pela Série Rio de la Prata, enfrentando o Deportivo Maldonado, pelo segundo jogo, né, no caso desse torneio amistoso que está tendo lá no Uruguai. Pedrosa falou muito sobre a atuação do Payet e também do Serginho. Vamos ver o que ele falou sobre esses jogadores. Acho que a gente tem que levar em consideração sempre que é o primeiro jogo, que o São Lourenço está na Libertadores, foi o terceiro colocado do Campeonato Argentino, então não era uma baba, é melhor do que todos os times pequenos do Campeonato Carioca, por exemplo. Então o Vasco fez uma boa estreia. No primeiro tempo ele optou por uma formação no 4-3-3, com aquela formação que a gente trouxe aqui no SBT Esporte Rio, o David pela esquerda, o Rossi pela direita, a trinca de meio campo que a gente já conhece, e não deu certo. O Vasco se tornou um time muito burocrático, com pouca criação. O David não fez uma boa estreia, o Rossi também não conseguia jogar tanto ali pela direita, o Rojas na lateral direita não dava a profundidade que o Paulo Henrique dá, por exemplo, mas é um teste válido, completamente válido, até porque era um time mais agressivo na situação da pressão pós-perda, mais veloz, mais aguerrido tecnicamente. Só que aí no segundo tempo, duas coisas que a gente fala aqui no programa ficaram extremamente claras. A primeira, Payet não pode ser banco, de forma alguma. Ele entra também e mudou o jogo, cara, ele faz muito. o que poucos jogadores dentro do futebol sul-americano conseguem fazer, porque ele é um craque. Ele é, digamos assim, no sentido positivo da palavra, é um nojo ver o Dimitri Payet jogando, e ele conseguiu mudar a equipe do Vasco. Cara, realmente é impressionante como o Payet joga bem, cara. Então, assim, ele já tá em forma, né? Vocês viram várias matérias mostrando que o Payet chegou, né? Voltou de férias, no caso, melhor do que quando entrou de férias, no caso, melhor fisicamente, né? Sequinho, magro. Então, assim, eu acredito muito que esse ano o Payet vai ser titular do time do Vasco. Até mesmo porque ele foi contratado para ser titular, né? O Payet, ele veio como grande estrela, né? Como a grande estrela do Vasco. Então não tem como ele ficar no banco. Pela esquerda, junto com o apoio do Lucas Piton. O próprio Léo, que fez o gol, entrou muito bem tecnicamente também. Então, o outro nome que eu vou falar aqui, que eu já falo há muito tempo, é o Jair. O Jair não pode ser banco do Vasco da Gama pela qualidade técnica que esse cara tem. Então, eu entendo muito a formação bom do Ramon no primeiro tempo para priorizar essa questão física, mas o Vasco, na minha opinião, deveria priorizar mais a questão técnica. Se tornou um time muito mais criativo no segundo tempo e fez uma boa partida. Para eles entrarem, quem senta no banco? Eu não mudaria o esquema tático, porque você tem como mudar a função do atleta sem mexer no esquema tático. Por exemplo, ele entrou ontem de ponta esquerda, como a comissão técnica enxerga ele. Ele pode ser um ponto esquerda, mas um cara que flutua mais pelo meio, que tem a liberdade. Você não pode prender o Payet na lateral da linha de campo, porque aí você tira o fato dele ser um excelente finalizador, um cara que tem uma clareza de jogadas muito grande. Então ele pode flutuar pelo meio como um ponta construtor e muitas vezes como um meia, com a qualidade que ele tem, Fernando. Ele pode girar o campo inteiro. Tanto é que ele participa do gol lá na... Verdade, verdade. O Payet, ele, com a qualidade que ele tem, ele não pode ficar preso na ponta, né? Porque você viu aí que o Payet, ele finaliza muito bem com as duas pernas, que é uma qualidade muito boa. Hoje, né, não são todos os jogadores que finalizam, né? São poucos que finalizam bem com as duas pernas. Então, assim, não só finalizar, mas também ele é muito bom de passe, né? Ele sabe entregar a bola muito bem. Tanto é que no jogo agora contra o São Lourenço, o Payet deu passe
para o gol. Entendeu? Então, assim, realmente ele não pode ser banco e também não pode prender ele só na ponta, né, esquerda do time do Vasco. Direita, ele vai bater o escanteio, consegue temporizar, dá o passe pro Eric Marcos e o Eric Marcos cruza na cabeça do Léo. Então o Payet tem que ser titular, independentemente do esquema tático. E o Jair é outro também. Com todo respeito ao Praxedes, que eu sei que é um jogador da confiança do Ramon Dias, o Jair é muito melhor do que o Praxedes. É isso aí, pessoal. Se você também concorda com o que o Pedrosa falou, deixa aqui nos comentários se vocês querem ver o Payet já começando como titular no próximo jogo do Vasco, que já é amanhã, contra o Deportivo Maldonado, lá no Uruguai. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês curtiram, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um comentário e até o próximo vídeo. Fui!